Boa noite a todos. Boa noite E a todas presentes. Então, mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa, o GPEA. Agradecer a presença de todos vocês. Agradecer à professora Érica, né, por esse convite, por aceitar o nosso convite de vir aqui e trabalhar um pouquinho, mostrar a questão da ATD. E aí a gente está nesse movimento, né, de trazer as metodologias. Já trabalhamos com a PFD, agora com a ATD. Muito obrigada, fiquem à vontade. Bom? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. Como a Ileia já falou, eu já estive aqui em outros momentos também, até lembrei aqui do coleguinha que eu participei, né, assisti a sua apresentação, consegui. E é sempre um prazer vir aqui, sempre tenho muito bom grado, sempre sou muito bem recebida aqui na VA, então é satisfação. Então hoje a gente veio conversar aqui um pouquinho sobre a análise textual discursiva. Algum de vocês aqui já ouviu falar, já conhece, já utilizou? Alguém já utilizou? Alguém pretende utilizar? Alguém conhece algo a respeito já? Mais ou menos? Alguém tem interesse em utilizar? Sim. Só você? Por enquanto, né? Então tá, eu tentei aqui dar um título para essa apresentação, e aí eu tentei remontar ao próprio período em que eu fui apresentada a análise textual discursiva, né? Então, nas primeiras leituras que eu fiz, eu achei bem um pouco complexo, e aos poucos eu fui conseguindo estabelecer um formato na minha leitura, onde eu fui conseguindo descomplicar um pouco aquilo, né? Então, daí eu disse, não, vamos lá pensar aqui no Descomplicando a Análise Textual Discursiva. Eu trouxe assim alguns pontos, porque tem muitas minúcias, é bastante extenso, então eu tentei assim trazer os pontos principais para, pelo menos assim, fazer uma apresentação inicial para vocês, né? E aí, quem sabe, no segundo movimento a gente conseguir aprofundar um pouco mais, tá bom? Em outro dia, em outro momento, tá? Então, o que é a ATD, né? Análise Textual Discursiva. Ela é uma metodologia de análise de informações de natureza qualitativa, com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos. Ela navega entre os extremos da análise de conteúdo e a análise de discurso, né? Ela pega alguns fragmentos de ambas as metodologias, tá? Representando, diferentemente destas, um movimento interpretativo de caráter hermenêutico. Qual é o objetivo da ATD? É a produção de metatextos baseados nos textos dos corpos. Ixi, agora eu falei em grego, né? Para vocês isso aqui. Mas vamos lá, a gente vai já destrinchar tudo isso aqui. Bom, vamos partir do começo. Como que surgiu a análise textual discursiva? Existe uma certa bíbliazinha que conduz a análise textual discursiva. Esse texto, esse livrozinho aqui, tá? Depois eu passo para vocês. Que é de Roque Moraes e Maria do Rato Galeazzi. A princípio, a ATD surgiu na década de 90, com um texto chamado Tempestade de Luz, produzido por Roque Moraes. Roque, ele era da área de Química, né? Assim como Galeazzi, que depois vai formar essa parceria junto com ele. Ambos eram da área de Química. Então, o que ele sentia falta? Era de tirar desse discurso tão positivista que ele verificava dentro das metodologias que trabalhavam a química, né, para dar esse tom de conseguir enxergar um pouco mais o autor, o pesquisador dentro desse processo. Então, aos poucos ele foi destrinchando, foi reformulando até chegar, né, num texto que é o Tempestade de Luz, que é onde emergem novas ideias, é onde você vê o autor, o pesquisador em foco, né, dentro da pesquisa, né? E aí, dentro desse processo, ele te dá uma gama de possibilidades, né? E aí você pode utilizar entrevistas, observação e registros de diário de campo, grupos focais, né, onde você coloca um determinado assunto, discute-se e faz anotações a respeito, questionários abertos, análise documental e fontes bibliográficas. Se vocês observarem, quando a gente verifica os instrumentos de coleta de dados para trabalhar com uma análise textual discursiva, observem que você tem a geração de quê? De dados
qualitativos, de material escrito. E aí é onde vem um pouco da ancoragem da ATD lá na análise de conteúdo. Ele empresta o corpus da análise de conteúdo. O corpus nada mais é do que o teu material escrito, aquilo que tu vai esmiuçar, que tu vai ler, né? O produto aqui advindo do instrumento de coleta de dados, tá bom? Então ele empresta esse termo de lá. Tá? E aí, como ele estava nessa transição, pegando um pouquinho dessas duas metodologias, então ele estabeleceu aí como base epistemológica da análise textual discursiva, né, dois campozinhos aí da filosofia. O primeiro deles, a fenomenologia, que busca compreender o fenômeno por meio da descrição e da compreensão das informações obtidas. É muito comum, dentro da ATD, o verbo principal a ser trabalhado ser o verbo compreender. Tá? E aí ele casa muito bem, se vocês pegarem um pouco até da escritora da Minayo, né, que trabalha também pesquisa qualitativa, ela colocando, né, o verbo compreender. Então, são coisas que casam muito bem. Então, é muito comum, quando você pegar um trabalho que está usando a análise textual discursiva, você pegar como verbo principal ali o verbo compreender. Compreender o fenômeno, é ir além do aparente, né? E aí, um pouco da fenomenologia, que é essa compreensão do fenômeno. E aí tem a questão da subjetividade e intencionalidade. Quando Moraes e Galeazzi propõem, na verdade, a proposta inicial com o Roth, depois Galeazzi, é você, como eu falei, não enxergar apenas o aparente, é você ir a fundo na pesquisa. E o que é legal dela é que, do início ao fim, você consegue se colocar enquanto pesquisador, como escritor, você pode se posicionar, mas não é um posicionamento de qualquer forma, né, gente? A gente tem que ter uma certa base teórica, a gente vai puxar os nossos teóricos, mas ele te dá a liberdade de conseguir se posicionar dentro da pesquisa. Lembra lá no início, tentando romper com esse caráter positivista de colocar ali, pô, o sol que se apresenta, não. Ele te oportuniza a fazer parte do processo de se colocar, de se posicionar, tá bom? E aí vem a questão do novo emergente. O que seria esse novo emergente? Eu tenho uma ideia inicial e já a gente vai ver passo a passo da ATD e a partir dela a gente conseguir gerar um novo conhecimento. Esse seria o novo emergente, que vai se concretizar dentro da ATD através do metatexto, que é um texto novo na escrita, tá bom? E aí a questão da hermenêutica, que é a segunda base epistemológica utilizada pela ATD. É o processo pelo qual o pesquisador dialoga com o texto, buscando desvelar seus múltiplos significados, né? Em caráter de interpretação e ressignificação, aqui mais do que nunca você estará imerso dentro desse material, dentro dessa pesquisa, se colocando, os metatextos analíticos, buscando a compreensão desses fenômenos e fazendo emergir um novo conhecimento, a recursividade, porque a todo momento você fica retornando ao corpus, ao teu material escrito, né? Você fica indo e vindo quando você vai unitarizar, categorizar, construir o metatexto. Então, a todo momento, o teu material, da tua coleta, ele vai fazer parte. Então, você o tempo todo vai se remontando a ele. Então, esse movimento de recursividade. Ele situa-se entre a análise de conteúdo e a análise do discurso, como eu coloquei para vocês, que é mais um ponto da hermenêutica, e produz conhecimento de forma dialógica e reconhece a produção de sentido. E aí, quem estiver pensando em trabalhar a ATD, essa é a Bíblia, né? Digamos assim, para se compreender a ATD. É o livro de Roth Moraes e Maria do Carmo Galeazzi, Análise Textual Discursiva, se vocês quiserem folhear, passar, sentir, né? Aqui, a gente não vai se debruçar tanto, acho que até pela questão do tempo também, esse não seria esse objetivo, mas em outro momento que eu estive aqui na UEA, eu trabalhei o livro mesmo em si, ele é dividido em 9 capítulos, e aí eu fui dando algumas dicas, né?
de onde começar, o que está grifado de amarelinho é por onde, minhas sugestões, né, de onde vocês deveriam começar a leitura para ir se aprofundando devagarzinho para se inteirando, tá? Então, a tempestade de luz, a explosão de ideias, que tem um foco na unitarização, construindo quebra-cabeças, enfim. Só para vocês darem uma olhadinha aqui, né, de como que ele se divide. E aí, eu coloquei aqui também um pouco dos termos que são usados ao longo da análise textual discursiva, né? São os excertos hermenêuticos, né? Os excertos são trechos que você vai extraindo ao longo do teu material, né? E aí eu trouxe aqui um exemplozinho que foi da minha dissertação, né, de mestrado. Por exemplo, aqui foi acho que foi de um diário de campo, né? Eu peguei uma fala de uma aluna, né? A aluna precisou fazer uma opção pela sua própria subsistência, ou seja, ou ela trabalhava para comer ou esticar. Então, isso aqui é um excerto, né? É um trecho que você retirou dali que é importante e outra, nunca perder de vista os objetivos da pesquisa. Até na hora que você vai unitarizar, fragmentar os textos, o teu norte o tempo inteiro precisa ser os teus objetivos, né, da pesquisa. E aí, dentro desse excerto, dentro desse grifo que eu achei principal, tem uma essência, tem uma ideia principal. E aí, quando você tira, né, essa aqui, ó, opção pela sua própria subsistência. A partir daqui, eu já vou começando o processo, né, de unitarização, quando eu vou tirando essa ideia principal, termos que se repetem, depois para categorizar também. E aí, alguns pontos, né, que esses autores valorizam. Teve um outro lá que eu não coloquei aqui, porque a gente já falou um pouco, que é a parte do corpus, né? O corpus é o material escrito, tá bom, gente? Lá, o que vocês escreverem de diário de campo, resumos lá da questão das bibliografias que vocês utilizarem, todo esse material escrito que vocês irão analisar, Moraes e Galeazzi dão o nome de corpus. Lá, Ardan também na análise de conteúdo também, né, dá esse mesmo nome. Alguns pontos que os autores valorizam na escrita, né, o uso das metáforas é muito importante. Moraes e Galeazzi, se você pegar os capítulos do livro, você já vai percebendo isso, né? O uso de metáforas. De acordo com Moraes e Galeazzi, o uso das metáforas atribui valor cognitivo e interpretativo ao texto, além de agregarem valor epistemológico, unindo razão e imaginação. Então, se você pegar aí dissertações que trabalharam na ATD, você vai verificar. Por exemplo, uma orientanda do professor Cirlandi utilizou algo relacionado à Amazônia, né? Na minha, eu utilizei uma coxa de retalhos, né? Tem outras pessoas, né, que utilizaram os vitrais, né, que está sentada ali. Então, o uso da metáfora é interessante, gente, porque para a gente como leitor, quando se depara com isso, dá uma certa curiosidade para entender vitrais, coxa de retalho, cortou, ele costurou. Então, ele atiça, faz com que você tenha curiosidade de ler aquilo, né? Então, uma boa sacada aí dos autores nesse aspecto, né? Outro ponto também que esses autores valorizam muito são os sujeitos da pesquisa. Os textos produzidos necessitam expressar não somente a compreensão pessoal do pesquisador, mas também descrever as compreensões dos participantes, até porque eles são peças fundamentais do processo de pesquisa. Sejam participantes da pesquisa, né, gente? Qual é a razão de ser aí, digamos, né? Então, é importante. E alcance de respostas e resultados. Mesmo que as descrições sejam feitas pelo pesquisador, não é possível que as falas dos sujeitos participantes da pesquisa não estejam contempladas. E isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente no meu exemplo, tá bom? Aqui eu adaptei como é que dá o nome, gente, disso aqui? Um fluxograma, né? Um fluxograma, para a gente começar aqui a entender um pouquinho. O livro que está passando aí por vocês, de análise textual discursiva, ele traz muita questão teórica, traz muita teoria.
E aí, talvez quem for utilizar aqui vai sentir a mesma falta que eu senti também. Porque quando a gente se depara com algo novo, e, né, esse escuro para a gente quer tentar ver algum exemplo, né, de quem já utilizou, ver como é. Então, assim, nesse livro, ele não traz exemplos. E aí, né, quem for utilizar, eu aconselho que faça também a aquisição desse outro. O Aprendentes do Aprender, que é da Galeazzi, Maurício Ramos e Roque Moraes em memória. Esse aqui, ele vai trazer um pouquinho também da parte teórica, mas bem pouquinho mesmo, só que ele já vai trazer exemplos, porque esse livro, ele é proveniente de um grupo de pesquisa, de Galeazzi, né? Então ele já vem trazendo alguns fragmentos, ele vem trazendo algo sobre a categorização, sobre a codificação, então eles se complementam, tá? Aí é importante, aí às vezes a gente começar um pouco pelo exemplo ajuda, então cada um também vai estabelecendo um pouco do seu modo de estudo, né, de compreender. Então eles se complementam, tá, gente? Quem for utilizar é importante que faça a aquisição dos dois, tá bom? Não são muito caros não, acho que isso aqui em torno de, acho que 30, 40 acessível, tá? E aí, a análise textual discursiva, ela se divide em 3 etapazinhas aqui, né? A primeira delas é a unitarização, depois a categorização e o metatexto. Até a categorização, a gente tem aí a análise de conteúdo, tá? De Barroso. A novidade aqui de Moraes e Galeazzi, digamos assim, é a parte da construção do metatexto. Metatexto é um texto novo, né? É onde tu vai pegar toda a coleta de material que você fez, onde você vai destrinchar esses textos, né, esse material, e a partir disso, cumprindo essas fases, você vai construir um texto novo. Tá? A unitarização, quando a gente está fragmentando esses textos, né, a gente gera unidades de significado. A partir dessas unidades, a gente vai verificando o que se assemelha uma com a outra, geram as categorias, para depois a gente fazer todo o movimento recursivo na construção do metatexto. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. A unitarização. Vou pegar um pouquinho de água aqui, tá, gente? Fala. Tá indo muito rápido? Eu sou meio macaca, tá? Vou começar a falar. Tá bom a velocidade? Bom, a unitarização. Do caos à auto-organização. Por que o caos? Quando a gente, no meu caso, eu trabalhei na minha pesquisa, eu utilizei a observação e delas eu construí o diário de campo. Acho que eu esqueci agora quantos dias lá no tempo, né? Foram, acho que 16 sujeitos que eu entrevistei, fiz entrevista também, né? E foi entrevista e o diário de campo. E aí o que eu fiz? Eu tive que pegar todas essas respostas, né? Organizar no computador tudo bonitinho. E aí, novamente, os teus objetivos. Tu não vai sair fragmentando os textos que tu tem ali de qualquer forma. Ah, vou sair picotando aqui. Não, não é dessa forma. Tu tem que ter um norte de como que tu vai fragmentar aquilo. E o teu norte, do início ao fim, sempre vai ser os teus objetivos, né? Teu objetivo A, B, C, D, enfim, quantos tu tiver. Tu tem que fragmentar para tentar responder, achar respostas para aquilo que tu está se propondo ali nos teus objetivos, no teu problema de pesquisa, né? Então tu não vai sair fragmentando só por fragmentar, tá bom? Outro ponto, quem vai decidir como a quantia de fragmento também é você. Consegue perceber você sendo protagonista aí o tempo todo. Então a ATD, ela te dá essa liberdade. Então, assim, quanto mais você fragmentar, mais unidade você vai ter e mais trabalho também você vai ter. Então, assim,
Quando a gente começa a fragmentar o texto, a gente se empolga, né? Sai picotando tudo e tal, falamos por experiência própria. Até tu estabelecer que a grande sacada é o bendito objetivo, né? E aí vem a mão do teu orientador, né? Calma, gente, né? Bem assim. Os teus objetivos vão nortear. Porque assim, gente, quanto mais tu fragmentar, mais trabalho tu vai ter para estabelecer depois as categorias. Então, assim, já vi pessoas que tiveram, tipo, 300 unidades. Pensa só depois tu ter que organizar 300 unidades de significado em categorias. Ver o que é semelhante de tudo aquilo. É trabalhoso e nem sempre a quantidade significa que tu vai ter qualidade também na tua pesquisa, né? Às vezes tu tem 300 unidades ali que tu fragmentou e ela não responde nem 50% dos teus objetivos específicos. Então, assim, é tentar ser o mais assertivo possível, sempre pegando. Eu quero iniciar aqui pelo meu primeiro objetivo específico. Coloque ele do lado e inicie a tua fragmentação, tá bom? E aí, assim, eu recomendo, fragmente o necessário, né, para responder. Não fragmente muito, muito não, porque vocês terão problemas lá na frente também. Tá? E aí a realização de intensa leitura e desmontagem dos textos que foram transcritos. Todo esse processo tem como guia os nossos objetivos e o problema de pesquisa, como eu falei para vocês. A fragmentação dos textos para produzir unidades constituintes, unidades de significado. Né? Unitarizar é delimitar e destacar unidades básicas de análise a partir dos materiais pesquisados. Né? E aí eu trouxe aqui para vocês também um fragmento da minha dissertação. Um fragmento de uma transcrição e construção de uma unidade de significado. Né? Quando chegava próximo às 8 horas, minha mãe levantava e ela era super explosiva, então ela gritava, ela batia, fazia diversos tipos de coisa, dizendo que queria o almoço pronto e eu tinha que fazer as coisas de casa. Só para situar vocês, tá, gente? Eu sou assistente social, então por isso que a minha pesquisa, vocês estão vendo que tem um pouco desse viés aí, né, de expressão da questão social, tá? Então aqui, esse contexto, quando a gente faz esse grifo, é como se tu estivesse lá com o livro na mão, aí tu não acha algum trecho interessante, aí tu grifa assim, um trecho interessante que tu gostou, que, sei lá, que pode usar lá na frente, a gente não faz, o grifo é mais ou menos isso, gente, que tu vai fazer lá no teu material, tá? Coloco tentando simplificar aqui para vocês, né? É um grifo lá que tu vai fazer, e dentro desse grifo tem algumas ideias principais. Lá no meu objetivo tinha por que os alunos evadem, né? Qual é a dinâmica da família e tal. E aí ela gritava, ela batia, ela fazia diversos tipos de coisa, o almoço tinha que estar pronto, né? Então, se ela gritava, ela batia, tudo isso aqui eu posso gerar uma unidade de significado. Tudo isso daqui é o que? Violência doméstica. Concisa. Tem violência doméstica. Gritar, bater, enfim, vários tipos de violência doméstica. Então eu gerei uma unidade de significado a partir desse fragmento aqui. Essa unidade, ela coaduna lá com os meus objetivos específicos que eu utilizei. Né? E com o meu problema de pesquisa também, que era verificar até que ponto, né, essas questões sociais, elas trazem impacto para a evasão e retenção escolar de alunos do ensino médio integrado. Né? Então, é nessa pegada, tá, gente? Entendam lá o fragmento nas transcrições de vocês, nas leituras. Estou lá com meu marca-texto. Grifei. O que é mais importante aqui que pode responder meus objetivos? É esse trechinho aqui. Agora, como fazer isso se tornar uma unidade de significado? Vamos supor que aqui estivesse falando de várias situações de... ele praticava violência psicológica, violência física, fosse algo aqui tratando relacionado a mulheres. Eu poderia, de repente, gerar uma unidade de significado, né? Violência contra a mulher, violência doméstica também, algo nesse sentido. Tá bom? Estão conseguindo captar um pouco? Eu sei que é complicado, gente,
ela tem que ser na prática, fica bem melhor. Mas é só para vocês terem pelo menos uma ideia de como a coisa funciona, tá? E aí, por onde começar essa fragmentação, né? Tu já foi a campo, ou tu já se debruçou nas tuas bibliografias, tu já tem um corpus ali todinho na tua frente, né? E aí vamos supor que tu utilizou, como eu, tu utilizou o diário de campo. Eu tive colegas que utilizaram diário de campo, questionário, formulário e as entrevistas também. Então tu tem um catatal de coisa aí para analisar, né? Tu tem um monte aí de corpos para analisar. Então assim, meu Deus, e agora por onde eu começo? Né? Começo pelo diário de campo? Começo pelas as entrevistas que eu fiz? Bom, eu tentei partir, isso aí foi uma escolha minha, tá? E aí novamente, tá? A subjetividade aí dentro da ATD. Eu optei por iniciar pelo diário de campo, né? As informações eram um pouco menores e meio que eu estava ali naquele início, ensaiando utilizar a análise textual discursiva. Então, o nosso tempo é curto, né, gente? Você sabe quando a gente tem prazos a cumprir e tudo. E aí a tentativa de ser o mais assertiva possível, né? Então, eu disse, vou pegar o diário de campo, que tem menos coisa para eu analisar, e aí para ver se vai dar certo, né? Se a minha compreensão da ATD eu vou conseguir agora de fato aplicar no corpus da pesquisa. Então eu iniciei pelo diário de campo, tá bom? E aí aqui um fragmento, né, desse diário, né? O aluno passava a madrugada trabalhando e cochilava durante as aulas, pela manhã, ou mesmo ingressava atrasado, e nunca sequer os professores repassaram sua situação de pedagogo, enfim, um fragmentozinho aqui do diário de campo número 6, tá bom? E percebam, né, dentro do fragmento, aquela luzinha aqui, não tem? Aqui? Onde é? Acho que eu tenho que falar Aqui. Aí, olha só, como eu já fui deixando aqui em negrito, ó, ele passava madrugada trabalhando, opa, não estava meu objetivo, porque que o aluno está evadindo, ó, que trabalhava, entendeu? E cochilava durante as aulas. Né? E aí tinha um outro objetivo meu sobre o que a instituição estava fazendo, ó. Os professores viam, mas não repassavam para a pedagoga, né? Fizeram ou não fizeram nenhum tipo de abordagem com o aluno. Entende? Percebe, quando você vai tirando os fragmentos, vai organizando o corpus da tua pesquisa, que tu vai lendo, vai fazendo os grifos, tu já vai começando a sinalizar, olha só. Aqui eu não grifei de amarelo não, mas eu deixei em negrito, ó. São partes que depois eu vou fazer com que apareçam as unidades de significado, tá bom? Aí o diário de campo número 6. Aí aqui não ficou muito legal não, tá, gente? Mas eu vou explicar para vocês. Aqui foi uma captura de tela com o modelo de codificação do diário de campo. Aí pensa só, se tu usou diário de campo, se tu fez entrevista, se tu aplicou formulário. Eu tive um colega que foi orientando também o professor Silante, que eu acho que ele fez grupo focal, né? Fez grupo focal, ele teve, acho que ele utilizou uns 3 instrumentos de coleta de dados, salvo engano, né? Então, assim, pensa só, tu vai começando a organizar essas tuas unidades, depois já organizando para categorizar. Aí tu precisa remontar para o texto. Gente, de onde eu tirei isso daqui? Se tu tem um monte de material escrito, né? Então, Moraes e Galeazzi colocam, né, a importância de tu estabelecer códigos. E aí, o código, quem vai dar são vocês, né? Vocês precisam saber como vão encontrar. No meu caso, eu utilizei o seguinte código, D1.1. É diário 1, fragmento 1. Diário 1, fragmento 2. Então, eu quero essa informação aqui. Eu vou lá no diário, aí é o diário 2, né? Não, diário 1. Vou lá no diário 1, fragmento 2. Aqui é mais fácil de você encontrar. Mesma coisa para entrevista, né? Se você pegar esse livrinho azul aí, tem uma parte que tem vários exemplos que você vai ver que tem os códigozinhos no início.
né, em alguma necessidade você consegue remontar o corpus com muito mais facilidade para encontrar. É que nem as referências bibliográficas, se você não for logo colocando em algum lugar que você está usando, deixar para o final, e eu já fiz isso, gente, em algum momento, né, todos fazemos, fica mais complicado de encontrar, né? Então, assim, com os códigos, facilita bastante a nossa vida, tá bom? E aí aqui, assim, gente, foi no Word mesmo, abrindo aquelas abinhas aqui para você colocar comentários, tá bom? Deixa tudo arquivado, bonitinho no computador, facilita muito a nossa vida também, tá? E aí, olha só, aqui, ó, durante a realização das perguntas, tal, foi do diário de campo também, ó. Eu consegui observar, tal, aí, ó. Colega que desistiu do curso. Aqui, ó, trecho que eu achei importante, estão grifadinhos de amarelo. E a essência dele, que me ajudaria a gerar unidade de significado para responder os meus objetivos, negritei, ó. Colega que desistiu do curso, aí, ó, colega que desistiu do curso. Satisfação quanto aos serviços prestados, né? Satisfação na prestação dos serviços. Queixas pontuais, né? Então, vocês vão organizando, tá? Sobre a atribuição de códigos, que eu falei para vocês, né? Aqui também é uma captura de tela que eu fiz, ó. Em seus relatos, notória insatisfação com a didática da maioria dos professores, especialmente quanto à adequação dos materiais das aulas e das avaliações, né? Aí, ó, diário 4, fragmento 1, diário 4, fragmento 2, é a codificação. E aí fica a critério de vocês, gente. Tem códigos assim, se vocês pegarem esse livro azul aí, tem uns códigos assim imensos, que pra gente que tá de fora é bem complicado até de identificar, né? Então, assim, eu tentei colocar de uma maneira um pouco mais simples, né? Para o leitor também, para facilitar a vida do leitor, né? A gente não tem que escrever para a gente, né? Tem que escrever para os outros, as pessoas precisam compreender. Então, dessa forma que eu fiz aqui. E aí, aqui eu também trouxe um fragmento das unidades de significado, tá? Dos diários de campo, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, o meu objetivo específico 1 era esse aqui, ó. Identificar de que forma o contexto social em que o aluno vive, e aí situação de fome, violência, desemprego, dentre outros, afetam a sua vida acadêmica. Olha aí o código. Tá? Os exceitos, que são os trechos lá, ó. As questões sociais de muitos alunos impactaram nesse período. Tinha conhecimento de colegas que precisavam cuidar de afazeres domésticos. Alguns alunos moravam em regiões em que a internet não funcionava. E aí, desse fragmento aqui, eu gerei a seguinte unidade de significado. Questões sociais. Estudar e cuidar dos afazeres domésticos. Dificuldade de acesso à internet. Estão conseguindo, gente, captar um pouquinho? E aí, de todo esse movimento, com os 4 objetivos específicos que eu tive na minha pesquisa, né, eu gerei várias unidades de significado. Eu gerei na minha pesquisa 76 unidades de significado. Nossa, só isso? Pois é, gente, porque muita coisa que, quando você faz a entrevista, o diário do campo, até os próprios grupos focais, você vai ver que muita coisa se repete. Então, assim, não vai, se repetiu, tu já gerou uma unidade, para que tu vai ficar também tentando inventar outro nome para falar a mesma coisa que tu já disse anteriormente, né? Então, assim, eu tive 76 unidades de significado geradas. Aí aqui, somando os dois, tá? Diário de campo e as entrevistas. É claro, gente, essas unidades também vão depender muito da quantia de sujeitos que vocês vão, de repente, entrevistar, quantas pessoas vão participar do grupo focal. Vamos supor que você vai fazer um grupo focal, aí deu 30 pessoas nesse grupo, né? Então, você vai ter aí, de repente, umas 30 transcrições. Se você vai entrevistar, se você vai observar essas 30 pessoas, para cada uma delas você vai ter que ter um diário de campo,
Entendeu? Não é um único diário para você relatar tudo ali, não. É um para cada pessoa, né? Tem, de repente, coisas que foram observadas em você, que não foram em você, então é individual. Então, se tu tem 30 diários, 40 diários, enfim. Então, assim, a quantia dos sujeitos também vai influenciar bastante na quantidade de unidades, né? E aí, aqui, ó, por exemplo, né, organizei aqui, ó, tiveram unidades como falta de empatia, ausência do olhar docente sobre as condições de vida dos alunos, pouco suporte familiar para poder estudar, violência doméstica, doença que parou de estudar, enfim, as unidades que foram geradas a partir do diário de campo e das entrevistas. Aí, a gente agora parte para um outro movimento. A ideia é, conforme você vai se impregnando no material, isso é um termo utilizado pelos autores, é meio que automático, gente. A própria pesquisa vai caminhando para você ir adentrando cada vez mais no material. Como você fica nesse movimento recursivo, vai e volta no corpus, na leitura, a cada leitura dessa que tu faz, tu vai se impregnando cada vez mais. E tu vai começando a ter um outro olhar, às vezes tu fez uma leitura prévia, achou que aquilo ali respondia o objetivo 1. Quando tu vai ler pela segunda, terceira, quarta, quinta vez aquele mesmo fragmento, tu vê que ali também às vezes tem respostas para o teu objetivo C, D, entende? Então, conforme você vai se impregnando no material, no corpo, a ideia é que você já vá se organizando, pensando que existem categorias que você vai precisar construir e no final tem um metatexto. Né? É um texto novo, é uma criação sua a partir dos sujeitos da pesquisa também, dos interdutores teóricos aí, né? Dos autores que você vai utilizar. Então, você também tem que ter isso em vista, que você vai fazer brotar aí um texto novo, né? Vai você aí na escrita dele, tá bom? E aí, por exemplo, eu peguei aqui o objetivo específico 2. Mapear quais os principais motivos que levam os alunos do ensino médio integrado a evadirem, a ficarem retidos. Como eu trabalho no Instituto Federal, no Amazonas, ali, aquele da Avenida 7 de Setembro, então lá nós temos o ensino médio integrado, né? Por isso que estou utilizando eles aqui, tá bom? A unidade de significado gerada, questão de sobrevivência, adequação das aulas para PCDs, cuidar dos filhos, enfim. Os exceitos, eu tive que priorizar a sobrevivência, ou comia ou estudava. Então, questão de sobrevivência, eu tive que priorizar a sobrevivência, então eu gerei a unidade de significado, questão de sobrevivência. A partir de tudo isso aqui, apoio familiar, dificuldade de adaptação, eu contextualizei. Eu vi que são situações que se aproximam, né, que respondem aqui em parte o meu objetivo específico 2 da pesquisa, e aí eu já começo a contextualizar tudo isso daqui, né. As múltiplas expressões da questão social interferem direta ou indiretamente sobre a saída e retenção de alunos do ensino médio integrado. Desde muito cedo, esses jovens necessitam fazer escolhas, e dentre elas as relacionadas à própria sobrevivência. Tá vendo que tu já começa aí um ensaiozinho da escrita no metatexto? Entende? Já começa um ensaiozinho ali de leve. A gente tem medo, né, de escrever. Deus, você vai vendo que é um processo natural, gente. Ele vai brotando naturalmente no decorrer da pesquisa e conforme você vai se impregnando, né? Então você já tem aqui. Você pode dizer, de onde eu vou começar meu metatexto? Você já tem alguma coisa aqui, gente, para iniciar, tá bom? E aí, a gente vem para o segundo movimento. A unitarização, eu considero uma parte trabalhosa. Porque é o início, é onde tu vai ter que fazer esses picotes aí no teu material escrito. Então, ela é bem trabalhosa. A famosa questão do caldeirão, que Moraes e Galhaço também colocam aí. Né? Tu tem um caldeirão e tu vai jogando esse negócio todo lá dentro, né? Essa tua unidade de significado, depois retira aqui, vai organizando dali, né? Então agora tu tem várias unidades de significado, no meu caso eu tive as 76, agora eu tenho que organizar categorias para elas.
E aí, né, a gente vem para o segundo movimento, que é a categorização. Categorizar é reunir o que é comum, ou seja, unidades com características semelhantes pertencem a uma mesma categoria, né? Agrupar elementos semelhantes, estabelecendo relações com os objetivos da pesquisa, né? Novamente, tu não vai sair dando um nome aí para tua categoria de qualquer jeito, pensando de qualquer jeito. É sempre se norteando pelos objetivos da tua pesquisa, tá? E aí, nós temos 2 tipos de categoria, e aí vai ficar também ao seu critério escolher, tá? Categorias a priori e categorias emergentes. As categorias a priori, né, vem aqui da dedução, né, lá do geral para o particular. Como que isso se dá? Conforme tu vai lendo lá teu material, nenhuma pesquisa, gente, que a gente vai fazer nasce assim do nada. Às vezes já é alguma leitura prévia que a gente tem, às vezes no meu caso, é lá no meu campo já de trabalho, não nasce assim do nada. Eu vou pesquisar só isso daqui, eu não tenho leitura de nada, da vida na água, mas eu vou pesquisar sobre isso, né? Não, tu já tem alguma leitura prévia, tu tem alguma curiosidade, tu já deu uma lidinha ali a respeito, né? Então, tu já pode construir as categorias. Por exemplo, eu poderia ter feito assim. Eu imagino que o que pode estar levando esses alunos a evadir a partir dessas unidades e tal. Violência doméstica. Vamos supor que eu já estabeleci a categoria, já escrevi violência doméstica. Aí eu vou ter que ir lá nas minhas unidades catar onde é que tem unidades que se referem, se aproximam, são semelhantes para essa categoria de violência doméstica. Tá bom? No meu caso, eu preferi vir para as categorias emergentes, tá? Que é indução, que é do particular para o geral. Eu deixei com que as minhas unidades de significado me fizessem refletir e a partir delas eu estabelecer as categorias. Eu primeiro estabeleci onde que se aproximavam essas unidades e depois eu pensei em nomes de categorias que pudessem abrangê-las, tá bom? Eu não iniciei já com uma categoria pronta e fui colocando as unidades, não. As unidades que me levaram, depois que elas foram se agrupando, que me levaram a dar o nome de uma categoria que pudesse comportá-las, tá bom? É um movimento um pouco mais complexo do que se você tiver categorias a priori. Os novos autores eles recomendam, né? Ser feito por categorias emergentes. Categorias emergentes, tá bom? Até porque a gente está aqui, né, lá na questão da hermenêutica, né? Então é mais interessante esse movimento aqui de categorias emergentes, tá bom? E aí, gente, não tenham medo, tá? Vai surgir naturalmente. Conforme vocês vão lendo, se impregnando no material, vocês vão vendo que, às vezes, quando tu tá unitarizando, a tua cabeça já tá maquinando aqui, às vezes, olha, eu acho que é uma categoria com nome tal, acho que vai botar isso aqui tudinho. Já tá maquinando ali lá na frente, né, pensando nas categorias. Então, assim, a unitarização eu julgo como mais trabalhosa e a categorização, tem alguém mandando? A categorização como algo que requer, assim, o teu esforço, acho que nas leituras de materiais que vão além das entrevistas que tu fez e tudo, venha o teu papel novamente como pesquisador, de ter o teu toque aí, tá? Na hora de fazer a categorização. E aí eu trouxe aqui para vocês também um fragmento da minha categorização inicial, tá? O quadro 8, fragmento de categorização inicial. Aqui, olha, as unidades de significado. Adoecimento em si, adoecimento em pessoa da família, adoeceu e parou de estudar. As situações de caso afeto-psicológico, questões psicológicas. Todas essas unidades de significado que eu achei me levaram a essa categoria inicial. Adoecimento. Saúde mental, todo mundo adoeceu, eu adoeci, não fui mais para a escola, adoecimento. Poderia ter sido outro nome, poderia. Mas naquele momento, né, considerando ali a minha subjetividade, né, ali como pesquisadora,
foi adoecimento. Eu achei que comportava isso tudo. Outra aqui, aumento do desemprego, parar de estudar para trabalhar, necessidade de trabalhar para se manter, assumir as responsabilidades dos pais, falta de recurso financeiro para ver a escola, necessidade de trabalhar, pouco suporte familiar para poder estudar, escolher entre a subsistência ou estudar, dificuldade para conciliar trabalho e estudo, trabalho e emprego, ou desemprego. Ou poderia ter sido só desemprego também, mas naquele momento a minha escolha foi essa, trabalho e desemprego. Para mim, essa categoria aqui, inicial, conseguiria dar uma boa abrangência para isso aqui. E aí fica a critério de cada um, né, gente, o nome da categoria, mas, novamente, não é sair dando nomes loucos, aleatórios assim, não. Tem que considerar os teus objetivos, tá? E aí, aqui eu já trouxe o quadro para mostrar as 3 fasezinhas dentro das categorias, né? As minhas categorias iniciais, que foram adoecimento, trabalho e desemprego, contribuições da assistência estudantil durante e após a pandemia, importância de informações quanto à realidade social dos alunos e do papel dos profissionais do IFAM. Aí eu comecei a estabelecer categorias intermediárias. Há pessoas que já pulam das iniciais para as finais. Ou nem nas iniciais, já considera as categorias analíticas. Isso, entendeu? E aí, novamente, vem a questão da análise textual discursiva, te dá essa certa liberdade aí também, né? Eu preferi fazer assim. Eu tive minhas categorias iniciais, e aí aqui eu juntei, ó, adoecimento, trabalho e desemprego. A categoria intermediária, o aumento das questões sociais diante da conjuntura econômica e política do país. Né? Conjuntura econômica e política gera desemprego, dificulta as questões relacionadas ao trabalho, perda de direito, né? O adoecimento tem N fatores que isso daqui também pode estar atrelado, né? Dificuldade de acesso à saúde, às vezes o local onde a pessoa mora é um local insalubre, né? Então, eles se alinham e caminham também lá para os meus objetivos, né? Então, a minha categoria intermediária para essas 2 categorias iniciais foi essa aqui. Para essas outras 2, né, contribuições da assistência estudantil durante e após a pandemia, e a importância de informações sobre a realidade social dos alunos, né, a categoria intermediária que eu escolhi foi a importância da formação humana integral para o êxito escolar. Formação humana é considerar o aluno como um todo, né, ele é biopsicossocial e que a gente está preparando as pessoas para o exercício de cidadania lá fora, né. Então, a assistência estudantil contribui para a permanência do estudante, para ele ter o direito a ir e vir para a instituição de ensino, de se alimentar dentro da instituição de ensino, né? E a questão das informações sobre a realidade social dos alunos, né? Não estou dizendo que o professor, né, ele não tem obrigação de saber a realidade social de 30 pessoas dentro de uma sala. Mas, por exemplo, no caso concreto, se um aluno desmaiou de fome dentro da sala, não tem como, né? O profissional só virar e continuar a sua aula. Então, a questão da formação integral, formação humana integral, que é um dos pilares da educação profissional e tecnológica, no meu caso, lá onde eu trabalho, né? Então, é importante, né, dentro dessa formação que se tem esse olhar. Tá? Então, para mim, essa categoria intermediária conseguiu comportar essas categorias iniciais. Aí vocês podem discordar ou não, mas para mim, naquele momento, supriu, né, a necessidade para responder os meus objetivos, né, para caminhar para a construção futura do metapista. E aí, a partir dessas categorias intermediárias, dessas categorias iniciais, né, eu fiz a categoria final, que é o comportando tudo isso daqui, as leituras. A partir de adoecimento, trabalho, desemprego, importância da formação humana, aumento das questões sociais, eu pensei nessa categoria final. As expressões da questão social e seus reflexos no ambiente escolar. Desemprego é uma expressão da questão social, fome é uma expressão da questão social, a falta do recurso lá para pegar o ônibus, a questão da moradia distante do campus, falta de saneamento básico, onde esses alunos moram,
o adoecimento psicológico, que é difícil um psicólogo pela rede pública de saúde, tudo isso são expressões da questão social. E isso traz reflexos para o ambiente escolar, né? Eu tenho alunos que muitas vezes têm condição de vir, que adoecem muito, enfim. Então, isso, a questão do trabalho, precisam trabalhar para se manter. Então, né, eu acreditei que nesse momento, essa categoria final conseguiria comportar tudo isso e me trazer respostas para a construção de um texto novo, né, do metatexto. E aí, depois que eu já consegui ter essas minhas categorias, né, no meu caso, categoria inicial, intermediária e final, eu passo para o último movimento da análise textual discursiva, né, que é a construção do metatexto, né, é o produto final da ATD, o texto novo, né, é o novo emergente. Né, e aí ele é a expressão das principais ideias emergentes, das análises e apresentação dos argumentos desenvolvidos pelo pesquisador durante sua investigação, onde comunica as novas compreensões atingidas por meio de um processo de desconstrução e reconstrução. Observaram? A gente fragmentou corpos, depois foi organizando unidades, a partir delas a gente estava se organizando já de novo, né? A gente desorganizou e começou a organizar tudo novamente, gerando categorias, né, para poder construir um metatexto. Essa produção escrita representa as construções e interpretações pessoais do pesquisador, sempre utilizando como referência as informações obtidas por meio dos sujeitos da pesquisa. Lembra lá no início da valorização, né, dos sujeitos da pesquisa. Comunicar a outros as novas compreensões atingidas. E aí no metatexto, que é essa captação do novo emergente, alguns pontos a serem considerados na construção dele, tá? Colocados por Moraes e Galeazzi. As falas do sujeito, as compreensões do próprio pesquisador e as interlocuções teóricas relacionadas. Gente, isso é possível? E vir tudo isso no metatexto? É possível e fica muito interessante, inclusive. E aqui eu trouxe um fragmento do meu metatexto. Ó. No Instituto Federal, Campo Vicente, essa realidade também ficou evidente. Vivenciamos algo que até então, incomum no ensino médio, foi pedido de saída, transferência da existência de fluxo. Dentre alguns motivos alegados estão aqueles relacionados ao próprio processo de ensino-aprendizagem, sobrevivência e até mesmo dificuldades de se manter no curso. Olha aqui a sobrevivência. Lembra lá da categoriazinha inicial, lá, né? Sobrevivência. Eu tive que priorizar, ó, entrevista 2, fragmento 20. Olha aqui, ó, o sujeito da pesquisa aparecendo no meu metatexto. Nesse relato é notório o quanto as desigualdades sociais e a dificuldade de acesso interferem na formação do nosso jovem. Olha eu aqui falando, né? Para esse nome que eu não sei pronunciar, de 2019, isso tudo que se apresenta é o retrato de uma desigualdade econômica, de acesso a bens e serviços da sociedade, traduzido em sua completude como uma miséria econômica. Olha aqui os autores, para sustentar a minha fala, corroborando com o que o aluno está vivenciando. Viram o movimento aqui, ó? Fala do sujeito da pesquisa, do pesquisador e os teóricos. Sujeito da pesquisa, pesquisador, os teóricos. E é nesse movimento que tu vai construindo o teu metatexto. Né? Tem pessoas que lá nas categorias geram mais de uma categoria final. Geram 2, 3. Me corrija, professor Silvante. Para cada uma dessas, gera-se um metatexto. As que eu li até hoje gerou um metatexto para cada um. Ele pode continuar todos, né? Eu ainda continuo partindo do pressuposto que se você conseguir organizar e colocar numa única categoria final, é mais fácil. E para quem pegar o teu material, a tua dissertação ou a tua tese, não sei, fica mais interessante também a leitura. Porque pensa, tu vai ler o metatexto 1, que falou dessa categoria, tu vai ler o metatexto 2, parece assim que no final
final ficou tudo um pouco solto. E eu acho que essa não é bem a ideia. Eu acho que quanto mais eu conseguir sintetizar e deixar a leitura mais confortável, mais acessível para o teu público ali, eu acho que é bem mais interessante. Até porque, por exemplo, né, Erika, não sei se você vai lembrar, segundo esse raciocínio aí, alguns trabalhos, dissertações ou teses, tentaram construir o metatexto em cima de pequenos textos. Aí a gente foi observar o metatexto tinha em torno de 12 a 14 páginas. Excesso. 12 a 14 páginas. É isso mesmo. Acho que o teu ficou 4, 5, no máximo 5. Acho que foi 5. Olha. Sim. Ainda foi muito ainda, né? Ainda foi muito. muito. Porque às vezes, a gente às vezes se empolga na escrita. Depois que tu consegue pegar assim mesmo. Não se perde. Isso mesmo. Tu acaba às vezes se perdendo. Por isso que aí vem o orientador nos ajuda muito nesse aspecto. De te fazer voltar para a realidade, porque na hora que a gente começa a dar uma viajada legal, né? Vai ficando interessante de escrever, né? As ideias vão surgindo, e aí quando tu vai ver, tu não tá mais respondendo ao objetivo nenhum, tu já foi lá em Marte. Esqueceu o teu problema, tudo. Esqueceu foi tudo porque estava interessante, né? E aí vem o orientador, opa, vem cá, olha os teus objetivos, tá respondendo o que isso daqui, né? Então assim, como eu falei no início também, nem sempre a quantidade significa qualidade ali naquele material. Então pense, você não está escrevendo ali só para você. Tu quer que as pessoas leiam o teu material, que ele seja acessível, que as pessoas consigam compreender. Então, quanto mais tu deixar uma linguagem acessível, eu não estou dizendo que tu vai colocar uma linguagem de senso comum, não é isso, gente. Mas que fique acessível, que fique mais... Usar o poder de síntese, né, gente? Não é falar a mesma coisa com palavras diferentes, que a gente chama até de encher linguiça, né? Não é isso, mas fazer um texto interessante, né? Que atice ali, faça com o teu leitor, olha, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse negócio e tal, né? Tenha vontade de ler, né? Então, eu recomendo, né, que tente deixar tudo numa categoria final, tá? Para te ter a construção de um metatexto, e aí ao longo dele, você vai perceber, né, se vocês um dia derem uma lida na minha dissertação, no meu metatexto vocês vão ver o adoecimento, trabalho presente, vocês vão ver todas elas, né? Com a minha fala, com a fala dos teóricos, dos sujeitos da pesquisa. Entende? E aí é isso, gente. Alguém quer fazer uma pergunta? Essas palavras têm que ser na íntegra ou elas podem ser expressões de outra forma? Tu fala dos sujeitos? Dos sujeitos. No metatexto, a parte dos sujeitos, as falas deles tem que colocar na íntegra. São as falas deles, né? Se tu altera, aí já é a tua interpretação a respeito. Então, tem que ser conforme deles.